Olá pessoal, vamos dar sequência aqui nas nossas videoaulas, onde nessa videoaula estaremos fazendo o formulário de venda, né? Então estamos bem próximo aí do fim do projeto. Depois a gente concluir a venda, vou mostrar um exemplo de relatório para vocês. E encerramos aí o projeto. Esse projeto, uma vez que a mesma teoria pode ser aplicada para os demais formulários. Então vamos criar nessa videoaula o formulário de cadastro de vendas, ou seja, o formulário de vendas. Bom, primeira coisa, a gente tem que trabalhar da mesma forma que a gente estruturou no banco. Então lá no banco a gente criou a tabela venda, tá aqui, ó. Ela possui um ID, uma data que foi feita essa venda, o valor da venda e o ID do cliente para qual vendeu. Aí você vai perguntar, e o produto? E a quantidade de produto? Esse vem aqui no itens venda produto. Então aqui eu tenho o ID da venda e o ID do produto. Isso daqui que eu faço a ligação e a quantidade desse produto que foi vendido. Então para quem não lembra, vai funcionar dessa forma. Bom, voltando aqui para o formulário então, para o nosso NetBeans, vamos criar aqui o formulário. Então aqui na camada de visão, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou pedir um novo Form JFrame. Nesse novo Form JFrame, vou dar um nome para ele, FRM Venda. Certo? Então beleza, vou finalizar. Está aqui o nosso formulário. Agora eu vou dar uma expandida nele aqui, expandir o tamanho dele. Tá? Vou fixar essa paleta aqui. Isso, vou diminuir também o tamanho dela para facilitar para a gente. E agora aqui no nosso formulário de venda, eu vou jogar uma label. Vou fazer aqui, ó, formulário de vendas. Aqui eu vou dar uma alterada, né, nesse texto. Então vou vir aqui em propriedades. Aqui Times New Roman, eu vou aumentar o tamanho, vou passar para negrito e vou deixar assim. Então aqui é o nosso formulário de vendas. Aqui eu vou inserir aqui dentro um painel, tá? Então aqui eu tenho um painel. Vou falar que as propriedades dele, ele vai ter a borda gravada, então tá aqui borda gravada. Pronto. E agora aqui eu vou colocar meus campos para efetuar a venda. Então aqui eu vou ter o meu primeiro campo, é o ID. O ID não. Vamos ter que seguir o mesmo esquemático do banco. Então o primeiro campo é o ID, mas o ID a gente não vai controlar aqui. Uma vez que uma venda pode ser feita, a gente não vai poder excluir ela de imediato. Depois a gente vai tratar esse problema. A exclusão tem que ser feita por meio de estorno. Então o ID da venda não vai participar do formulário. A princípio eu vou colocar como primeiro item o cliente. Então o nome do cliente para quem eu vou vender. Então aqui nome do cliente. Pronto, nome do cliente. Esse nome do cliente eu vou colocar aqui um JTestField, mais ou menos deste tamanho. Vou já renomear ele. Aqui vai chamar TestField, JTestField, cliente. Joia. Agora, seguindo aqui, depois do nome do cliente eu tenho uma data da venda. Então vamos colocar aqui outro label. Aqui talvez fique mais legal a gente estruturar dessa forma. Colocar um nome assim, eu acho que vai ficar mais interessante o nosso formulário assim. Aqui agora a data. Editar data da venda, tá? Depois a gente pode até criar um esquemático para pegar a data do próprio sistema. Vamos ver mais para frente. E aqui não é um JTestField, aqui é um JFormatted TestField, o campo formatado.
Então aqui eu vou editar o texto, né? Vou tirar, vou alterar o nome, vai se chamar J Formatted Test Field Data, que depois a gente vai dar aquela máscara para data. Bom, então eu tenho aqui propriamente dito o formulário de cadastro de vendas, já com o nome do cliente e a data da venda, tá? Esse videoaula vai ficar bem simples, tá? De hoje eu vou tentar estruturar aqui esse formulário da maneira mais simples possível, certo? Bom, aqui entre o botão, aqui no botão aqui do lado do cliente, eu vou fazer um botão, eu vou criar um botão, tá? Eu vou editar esse nome do botão. E depois a gente vai editar ele, pode pôr uma lupinha, mas eu vou fazer assim, ó, busca. Então ele vai ser um botão de busca. Busca do que? De clientes. Já vão entender na hora da programação. Então JButton busca cliente. Aqui eu tenho a data, certo? Agora aqui eu vou inserir o produto, tá? Na venda. Então, editar produto. Aqui no nosso produto, outro campo de texto que vai se chamar, vou tirar aqui o texto, J Test Field produto. Então, J Test Field produto. Então eu tenho aqui o nome do cliente, a data, o produto. Vou ter novamente um botão de busca de produto. Tá? Então aqui busca. Só que aqui é o busca produto, então vamos alterar o nome desse botão. JButton busca produto. Certo? Aqui eu vou ter a quantidade. Então aqui eu vou editar, vou colocar quantidade, certo? A quantidade eu vou colocar aqui um campo de texto aqui embaixo. Vou aumentar bem pouquinho, não precisa ser tão grande. Essa quantidade vai se chamar JTestField quantidade. Então alterar o nome da variável JTestField quantidade, certo? Então aqui eu tenho a quantidade, tenho aqui a data. Tenho aqui a busca, tenho a quantidade. Vamos lá. Eu tenho então que ter um cliente, já está lá. Eu tenho a data da venda, já está lá. Eu tenho o produto, já está lá. Agora eu tenho a quantidade, já está lá. O ID da venda é implícito ali dentro. E agora, uma vez que a gente não vai ter opção para excluir uma venda por segurança, a gente vai ter que excluir por um outro formulário que a gente vai implementar depois. Agora eu preciso do valor da venda. E aqui o valor por item. Então vamos lá, quantidade, JTestField, valor por barra unidade. Então valor por unidade, valor por item, vou colocar assim. Então valor por item, de acordo com a quantidade ele vai calcular o valor do item, desse item. Então aqui eu vou editar o texto novamente, vou colocar aqui valor por item. Então se eu colocar aqui tênis 2 for R$30 cada um, ele vai listar aqui 60, só para a gente ter uma noção, tá? Então aqui campo de texto novamente, certo? Aqui eu vou dar uma distanciada aqui só para ficar mais bonitinho, vou trazer para cá, esse busca deixa aqui. Então aqui eu vou ter o JTestField, vou editar esse valor item, eu vou colocar então aqui alterar nome da variável, valor item, para a gente saber que a gente vai tratar do item. Então aqui selecionei um produto aqui, cliquei aqui em quantidade. Na hora que eu colocar aqui uma quantidade, ele já vai me listar aqui quanto que vai ficar aquela quantidade.
Agora aqui eu preciso ainda aqui de uma label para o valor total. Então, valor total. Então, 2 pontos, valor total. Aqui eu vou colocar ainda uma JTestField. Vou deixar ele um pouquinho grande, vai se chamar aqui JTestField valor total. Então aqui é o valor total da venda. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma tabela, na verdade de 2 tabelas. Então aqui eu vou ter uma tabela. Cadê tabela? Aqui eu tenho que diminuir esse tamanho aqui dessa tabela, ficou grande demais. Por enquanto deixei assim, tá? Aqui é a tabela. Vou vir aqui no conteúdo da tabela, colunas, e vou deletar todas essas colunas que tem aqui. Então delete e delete. Então vou ter uma tabela limpa. Aqui um pouquinho, aqui em cima da tabela eu vou colocar uma descrição, certo? Então aqui vai ser editar o texto, tabela de pesquisa. Então vai ser uma tabela vinculada à pesquisa, certo? Aqui se a gente quiser colocar depois algum campo para dar um desconto, aí fica a critério de vocês, só fazer uma conta de menos, mas a princípio eu vou fazer da maneira mais simples, tá? Então aqui tabela de pesquisa, tá aqui. Eu vou alterar o nome dessa variável para tabela pesquisa. Então vai chamar tabela pesquisa, certo? E aqui agora eu vou colocar outro botão que vou chamar de itens da venda, 2 pontos. E aqui eu vou colocar outra tabelinha. Então essa daqui vai servir para listar os itens da venda. Tá aqui. Vamos diminuir o tamanho desse formulário, tá? É uma vez que tá muito grande. Isso talvez seja legal colocar esse valor total. Opa! Esse valor total aqui para baixo. Deixa eu organizar primeiro aqui essa tabela, depois a gente mexe. Alterar nome da tabela, tabela itens, tabela itens venda. Então vai se chamar tabela itens venda. E aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, lógico. Novamente eu vim aqui em conteúdo da tabela, colunas, e vou sair excluindo as colunas dessa tabela, certo? Que eu vou criar ela. Então tá aqui, tabela de itens de venda, tabela de pesquisa. Deixa eu colocar aqui 2 pontos. Bom, aqui eu vou ainda aumentar. Vou pegar esse frame aqui, vou pôr para cá. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Diminuir um pouquinho o tamanho aqui da tabela, para mim colocar esse valor total aqui. E agora eu vou subir esses 2 caras aqui, ó, tabela de pesquisa, tabela de vendas, valor total. Tá bem aqui. Vou colocar aqui para esse lado. Então aqui eu tenho nome do cliente, data, busca, item, pesquisa, e agora aqui eu vou ter que ter os botões, né? Eu vou fazer bem aqui embaixo o botão, tá? Editar vai ser
uma fechar venda, fechar venda, isso, fechar venda, vou ter essas duas opções, fechar a venda ou cancelar a venda que eu estou fazendo. Então aqui outro botão, ou editar texto, cancelar venda. Então essas duas opções, fechar a venda ou cancelar a venda. Então aqui fechar a venda seria finalizar, vamos mudar, né, para não gerar confusão. Então aqui finalizar venda. Então aqui está aqui o nosso formulário de cadastro de venda, bem simples. Lembrando que é possível aqui fazer algum campo de desconto se quiser, tá? Depois aí a gente vê isso, se for o caso a gente faz, mas acredito que não tenha tanta dificuldade. Se for fazer um campo de desconto, é só colocar aqui desconto e na hora que preencher alguma coisa debitada aqui do valor total. Então tá aqui, nosso formulário de venda tá pronto. Fiz de uma maneira mais simples que eu consegui encontrar. Bom, a ideia aqui é o que? Eu buscar o nome do cliente e o nome do produto aqui na tabela de pesquisa e poder filtrar por uma parte do nome. Por exemplo, Maria. Tem 10 Maria, ele vai filtrar aqui 10 Maria, eu vou dar 2 cliques e carregar para cá a Maria que eu quero. Da mesma forma o produto, vou dar 2 cliques e carregar para cá o produto que eu quero. E assim por diante, tá? Bom, e na hora que eu finalizar a venda, eu vou salvar todos esses dados aí no banco. Então, nessa videoaula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma videoaula bem simples. E ficou longa, quase 20 minutos. Mas tá aí o formulário de venda. Na próxima videoaula a gente cria o modelo, o controle e já começa a programação. Muito obrigado a todos. Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreve. Dá o seu joinha aí, isso daí ajuda demais o canal. E a gente está dando sequência aí nos trabalhos aí no canal. E se não for inscrito, se inscreve. Curta lá nossa fanpage no Facebook. Curta aí os vídeos, dê seu joinha nos vídeos. Dá um trabalho danado fazer os vídeos. Então é o reconhecimento de vocês, é a visualização, joinha, inscrições. Sou muito grato aí a todos que estão acompanhando as videoaulas até então. Então, boa noite, até mais e até a próxima videoaula.